Boa noite, irmãos. Irmãos, hoje eu estou animado, viu? Eu vim com tudo para a igreja. Deixa eu ler uma história. Diz assim: certo dia, durante a programação de uma emissora, ligou para a rádio uma senhora que estava passando por momentos difíceis. Aproveitando a oportunidade, resolveu fazer um apelo e disse o seguinte: estou passando por grande prova. O desemprego bateu em minha porta, tenho filhos pequenos, meu esposo está fazendo algum serviço extra, porém a renda não é suficiente. Se algum irmão puder me ajudar com qualquer alimento, ficarei muito grata. Aquilo que o Senhor tocar em seu coração, eu agradecerei, e será de grande ajuda. E ali ela aproveitou para dar o seu endereço. Entretanto, no momento desse apelo, um homem ateu estava ouvindo a programação da rádio e disse: é hoje que eu mostro que Deus não se importa com ninguém. Então ele se dirigiu para o mercado, fez toda aquela compra, de tudo comprou em dobro. Chegou na sua empresa, disse a 2 funcionários que trabalhavam para ele: vão a esta casa, entreguem estas compras, e quando esta senhora perguntar quem mandou, digam: foi o diabo quem mandou. É o diabo que está enviando estas compras. Aqueles 2 homens rumaram para a casa da senhora, bateram palmas, a humilde senhora atendeu e então eles disseram: viemos trazer as compras que a senhora pediu. Então ela disse: por favor, vão colocando aqui, e foi abrindo, a porta para que aqueles homens pudessem descarregar as compras. E ela, enquanto eles faziam o trabalho, ela dizia: que Deus vos abençoe, muito obrigado mesmo. Aqueles 2 homens, depois de entregarem todas as compras, um sussurrou para o outro e disse: será que ela não vai perguntar quem mandou as compras? O outro disse: não sei, estranho, né? Então um deles, com todo atrevimento, olhou para aquela senhora e disse: escuta, a senhora não vai perguntar quem mandou as compras? Ela disse: não, porque quando meu Deus quer, até o diabo obedece. Que história, né? Confiança, crença. Bem, nesta noite eu quero ler mais uma história da Bíblia. E essa é uma das histórias que eu mais gosto. Esta é uma história que me emociona e que eu fico empolgado, gente. Por isso eu disse: hoje eu vim animado para a igreja. Antes de ler a história, mais uma de esperança, porque as histórias da Bíblia todas são de esperança. Então eu quero lembrá-los que você deve ir à tenda da oração. Você deve passar lá e deixar sua oração. Quantos já foram lá? Quantos já oraram? Para entrar na tenda você tem que tirar os sapatos. Ali é um ambiente confortável. Você deixa o seu nome e você ora a Deus. Não se esqueça de fazer isto todos os dias. A oração, ela tem poder. Se você ora, Deus cuida das coisas. Quando você ora, Deus dirige a vida da tua família. Quero também dar um abraço aos internautas, né? Aí nos Estados Unidos, né? No Japão, está amanhecendo o dia, né? Quero mandar um abraço aí para o pessoal que ouve a Rádio NASP e que estão ouvindo a mensagem dessa noite. Vamos abrir então a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, o verso 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. O verso 1 em diante, a palavra de Deus diz bem assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana,
filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos inclinar a cabeça e vamos orar a Deus. Pai querido, nessa noite mais uma vez, temos o privilégio de ouvir as histórias da palavra de Deus. Mais uma vez podemos agora permitir que o Santo Espírito venha iluminar a nossa mente. Há segredos, há princípios, há ensinamento que precisamos compreender em nossa vida diária. E nessa noite, vem iluminar nossa mente, vem abrir o nosso entendimento para compreendermos o que é necessário para a nossa salvação, para a edificação da igreja e para a pregação do Evangelho. Abençoe as pessoas, abençoe os necessitados, os que estão sofrendo. Venha abençoar também o pregador, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. No que você confia? Em quem você tem depositado a tua confiança? É comum perguntarmos para crentes em quem você confia, e ele aponta para Deus e diz: em Deus. Em quem você tem depositado toda a tua confiança? Em Deus. Você tem acreditado nele constantemente? Você tem total confiança? Você tem colocado toda a tua vida na mão desse Deus? Interessante que para vivermos no mundo, nós precisamos confiar em muitas coisas. Interessante. Por exemplo, para vivermos no mundo, nós temos que confiar, para vivermos aqui, nós temos que confiar num sistema bancário. Se você tem pouco ou muito dinheiro, o teu dinheiro está guardado num banco. Você tem um cartão, você tem cheque desse banco, você tem senha, eles te mandam cartas. Imagine se o Banco do Brasil entrasse em falência. Que problemão. Banco Bradesco, o teu banco. Então você tem que acreditar, você tem que confiar. Por exemplo, olha os pais têm os seus filhos. Você tem que acreditar na escola onde você coloca o teu filho.
porque ele vai receber informação, ele vai ser preparado, eles vão colocar ali ideias e serão elas, e quais os princípios, e o que estão ensinando para o teu garoto, é formação. Ele vai passar muitos anos na escola. Se você não acredita na escola, você vai lá e tira o filho. Para vivermos nesse mundo, nós precisamos confiar em muita coisa. Por exemplo, eu tenho que confiar que no sinal vermelho eu tenho que parar, sinal verde eu prossigo, no amarelo atenção. Muitas coisas passam no meu dia a dia, eu não percebo, mas estão todas elas baseadas em confiança, crença. Você crê naquilo, você tem que viver e crer. Por exemplo, a esposa tem que crer no marido, o marido tem que crer na esposa. E quando há ausência da crença no casamento, aí começam os problemas. Mas nessa noite eu gostaria de lembrá-los que para você sobreviver para sempre, você tem que colocar em Deus toda a tua confiança. Tem gente hoje que tem confiado em Deus, mas em parte. Tem gente que tem confiado, não é, em outras coisas. Eles de fato não colocam Deus em primeiro lugar. Eles colocam Deus em alguns momentos. Eles dizem de boca, eu confio em Deus, mas eles não revelam isso na prática da vida. E nessa noite, eu gostaria de transmitir uma mensagem. Quando as crises vêm, o que eu faço? Quando a crise se instala, como é que eu procedo? Quando a grave crise vem e começa a chacoalhar, e você começa a ver situações adversas, você não consegue administrar tudo, você começa a ver um comportamento esquisito dentro da tua igreja, você começa a ver, não é, comportamento errado, não é, de pessoas que deveriam estar vivendo de forma correta, e quando você começa a ver, não é, situação difícil, no que você confia? O mundo de Ana tem 3 problemas. Primeiro problema, nessa noite a Bíblia diz que o primeiro problema no mundo de Ana é a liderança. No mundo de Ana, os líderes eram maus. Eli era o sacerdote, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E na verdade, Ofni e Finéias são o próprio retrato da maldade. E se nós pudéssemos dar um apelido para esses 2 garotões, o nome deles seria Bad Boys. Aqui está, não é, um perfeito bad boy, na essência, né? Mau caráter, mau exemplo, mau elemento, pessoa de qualidade ruim, baixa. Só que, queridos, ele é líder, ele é o pastor da igreja. E na época de Ana, Eli como sacerdote, ele era um homem frouxo, um homem sem liderança, e ele era um homem que tinha graves problemas. Interessante que Ofni e Finéias, a Bíblia diz, eles eram adúlteros. Abertamente eles adulteravam. A Bíblia diz que eles eram glutões. E sabe, as pessoas precisam aprender a arte da temperança. Você não deve comer tudo que está na mesa. Você deve sair da mesa com um pouquinho de fome. É o segredo da temperança. Coma, não é? Um pouco. Não viva para comer, mas coma para viver. Mas Ofni e Finéias era o seguinte: era comer, não é? Interessante, eles eram irreverentes. O povo de Israel trazia as oferendas e eles criavam, não é, ali uma situação de irreverência. Eles eram desleais e desonestos. Interessante que o povo ali juntava em Siló, e estavam ali em tendas e para adoração, e então estavam fazendo cada um ali o seu churrasquinho, e eles estavam então se preparando. Chegava o homem do sacerdote com um garfo de 3 pontas, e então queria pegar e tomar a carne do povo, e aí o povo até dizia: olha, está mal passada. Pois é essa que eu quero. Deixa queimar um pouquinho mais a carne.
não, é essa aí. Se me dá agora, eu tomo a força. Olha a situação. Ofni e Finéias. E eu vou lhes dizer uma coisa nessa noite. Ellen White diz assim, olha o que ela diz para pastores e pais. Patriarcas e Profetas, 578. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se estes atos tivessem sido nossos. Você está entendendo porque que o pastor está apertando aqui com vocês? Ellen White está dizendo que pai que não educa, e quando o filho no futuro vai ser um adúltero, pai que não proibiu a primeira imagem pornográfica, não repreendeu, e quando no futuro o filho vai ser um adúltero, o pai é tão adúltero quanto o filho. A Bíblia diz: se o pecador na sua impiedade está cometendo, e você não fala para ele, ele vai se perder na sua impiedade, e eu vou requerer o sangue de você. Agora, se você fala para o pecador na sua impiedade, e ele continua no caminho, o problema é dele. Ele é frouxo, ele não educa, ele não prepara. Agora eu estou te dizendo o seguinte, mas é o mundo de Ana. A história não é de Eli. Hoje eu não vim contar a história de Eli, Ofni e Finéias. Eu vim contar a história de Ana, uma mulher que nos ensinará como enfrentar crises. A liderança espiritual naquela época, ela tinha muita força, não havia rei em Israel, e um líder como Eli, ele aglutinava, ele absorvia várias lideranças de Israel. O sacerdote saía para a guerra, o sacerdote decidia as demandas, o sacerdote cuidava do culto, o sacerdote estava em todo lugar, porque ele era um líder. Isso é interessante, a liderança estava numa situação terrível. E aqui vem uma pergunta. Ana continua indo para a igreja, ano após ano. Ela não muda seus hábitos. Os líderes estão maus, na igreja a coisa está ruim. Ana não muda o seu princípio de adoração, e ela continua indo para a igreja. Sabe por quê? Porque ela consegue ver o Deus da igreja, o Deus do templo. Você conseguiria crer numa liderança assim? E note que vocês aqui não têm nenhum paralelo dentro do NASP, porque pastor Ranieri é um homem tão correto, um homem diferenciado. Pastor Robson é jovem, mas é um garoto de uma linha. Interessante. Vocês têm aqui, estão cercados de pastores renomados, pastores jubilados, líderes que já deram, não é, tanto por essa igreja, e que hoje, não é, na sua jubilação servem, não é, e ajudam, às vezes aconselhando, não é, apoiando. Vocês têm bons exemplos, mas interessante, nós não temos hoje um pastor adúltero aqui dentro do NASP, ou na igreja que você frequenta, ou aonde você está assistindo. Mas os pequenos erros dos nossos líderes hoje têm levado irmãos a dizer: eu não confio mais na igreja. Eu estou te perguntando, desde o começo do meu sermão, em quem você confia? Ana tem um presidente na associação que é frouxo. Ana tem uns departamentais ali, não é? Que são adúlteros. Ana tem uma liderança corrompida e imoral, pois Ana continua indo à igreja. Isso é porque é bonito, porque ela está demonstrando o seguinte: sabe em quem eu confio? Eu confio no Deus dessa igreja. E eu quero lembrá-los que os líderes da obra, desde o Éden até hoje, já mudaram. Muitos já foram mudados, desde o Éden até o último grande líder, então já foram alterados. Mas eu quero lhes lembrar que o líder celestial, desde o Éden até hoje, é o mesmo.
Eu tenho um segundo problema. E diz a Bíblia, é o povo. Porque um líder frouxo gera um povo frouxo. E interessante que a história da Bíblia, ela traz à tona comportamentos do povo. Por exemplo, o povo sem liderança se perde. É por isso que você tem que respeitar liderança. É por isso que você tem que orar pelo pastor. É por isso que você tem que pedir: Deus, cuide do presidente da associação, cuide do pastor da igreja. Porque quando um líder tomba, quando um líder é frouxo, e então as consequências são graves para o rebanho. E interessante que aquela liderança perdida e corrompida gerou um povo, um misto, um vulgo, uma turba, um povo sem rumo. E por exemplo, algumas coisas saltam aqui claramente. Por exemplo, Eli diz assim para os filhos: filhos, eu ouço o que dizem a vosso respeito. Olha aí o povo, fofoca. O meio da crise, a crise instalada, e o povo quer resolver, e ele faz fofoca. Ah, você está sabendo? Ah, fofoca corre solto. Você viu? Você sabe do último pecado? Você está sabendo o que aconteceu em Siló? Fofoca. Fofoca gera descrença, desvalorização. Interessante que nós pais temos que cuidar com o que a gente fala em casa. Nós pais temos que cuidar como nós reportamos, como nós comunicamos algumas coisas dentro de casa, porque nós podemos estar destruindo, não é, a crença dos nossos filhos. Eu me lembro de um pastor que disse certa vez que no sábado à tarde, no almoço é servido em muitos lares adventistas pastor assado. E eu me lembro de uma mulher que disse uma vez para mim, ela me disse assim: olha, ore por mim. E eu disse: pelo que eu devo orar? Ore porque eu tirei os meus filhos da igreja. E ela disse: olha, foi exatamente assim. Eu falava mal, eu criticava a liderança, eu sempre tinha um argumento, os meus filhos foram saindo, todos. Esses dias, daí disse ela, eu fui falar com um deles: volte para a igreja. Aí ele me disse: mãe, você desmoralizou os líderes, agora você quer que eu confie neles? No mundo de Ana tem um povo que não crê. Tem muita gente que já nem vem mais. E algumas coisas são interessantes. Ana está cercada por um povo. Ana está cercada por um povo descrente. Líderes frouxos, povo descrente. Você quer ver o terceiro problema? Parece que cada vez mais os problemas estão chegando perto dela. O terceiro problema do mundo de Ana: as crises. Como é que eu enfrento crises? Ah, sim, o terceiro problema no mundo de Ana é o seu lar, a sua família, a sua casa. Porque lá no seu lar, ela tem, não é, um lar dividido. Eucana, seu marido, é um homem que você descobre quando você estuda a história, não é, e a genealogia, que Eucana, ele é descendente de Coré. Eucana, ele tem linhagem levítica. E aqui já começa a surgir os problemas. Por que um levita, a Bíblia diz efraimita, mas ele está vivendo na região de Efraim? E por que um efraimita está distante de Siló? Certamente que naquela época já existia um plano de postos avançados. E estes postos avançados, alguns levitas eram designados para ajudar a cuidar de Israel lá nas periferias, na distância. E era o plano de Deus que o povo mantivesse e ajudasse estes levitas. Mas tudo leva a crer que eles estavam com problemas políticos e alguns levitas tinham sido mandados embora. E note que Eucana provavelmente não exercia nada de religiosidade. Ele deve ter se dedicado a negócios e ele prosperou porque ele tem 2 esposas. Ele vinha todo ano, parece que ele tem recursos, mas ele é um homem frustrado, porque ele tem um dom que ele não exerce. E sabe, um homem frustrado, e aqui, queridas irmãs, mulheres e as meninas, nunca desanime teu marido, sempre anime teu marido.
Se o teu marido sonha com alguma coisa, tem um alvo, diga para ele: vou te apoiar, vou te ajudar. Porque homem frustrado é a pior coisa para ter do lado. É a pior coisa. O homem tem que alcançar. Ele tem 60 anos, quer fazer medicina. Diga para ele: vai. Tenha medo, não. É preferível você ter um 60 lutando para ser médico do que um 60 em casa, não é jururu, cabisbaixo. Sim, estou aqui usando o extremo, né? É certo que de repente em teologia, hoje não está fácil, e nós temos regulamentos. Talvez depois de uma certa idade não dá mais para você querer fazer teologia e entrar na obra. Mas não se esqueça, persista, insista, siga o ideal. Eucana certamente perdeu alvos e objetivos, e um dia ele gostou do sermão de Sara. Está bem claro aqui que ele copia Sara, ele imita Sara, e os líderes não têm conteúdo nos sermões, as mensagens são ruins, e as mensagens elas vêm com um reflexo negativo dos pecados e dos erros dos líderes. Então Eucana diz: eu vou fazer do meu jeito a minha vida. E Eucana vai, e ele não consegue ter filhos com a sua esposa legítima, e ele pega uma segunda mulher, e ele pega a Penina. Eu quero dar um aviso para os homens: uma mulher só te basta. Depois de uma, problema. Interessante que Jacó teve 4 mulheres, e a Bíblia diz, ele mesmo diz, ele com 4 mulheres. Tem um texto que ele diz assim: olha, de dia o sol me consumia, e de noite a geada não me deixava dormir. Olha só o homem, de noite não consegue dormir, de dia não consegue trabalhar. É um homem à beira do ataque de nervos. Ele tem 4 mulheres. E Eucana traz uma segunda mulher para dentro de casa. E queridos, agora eu estou olhando aqui as irmãs, as queridas e distintas esposas honradas. Tenta imaginar a situação agora. Imagine lá na sua casa uma rival, hein? Imagina. Tem algum marido aí que está agora meio faceiro, né? Mas se acalma aí, viu, irmão? Não se empolgue. Imagine, irmã, você vem para a igreja no culto da noite. Como você é a primeira, você senta no banco da frente, mas a rival senta no banco de trás. E diz a Bíblia que a Penina provocava Ana todos os dias. Eu estou perguntando desde o começo: no que você confia, no que você acredita? Sabe como é que você enfrenta a crise? Essa mulher vai dar um dos grandes exemplos do Antigo Testamento. Sabe como você enfrenta as dificuldades? Interessante, os líderes maus, povo corrompido, lar dividido. Pois essa mulher, ela tem coragem de fazer algo que vai ser inesquecível. Essa mulher vem para dentro da igreja. Note que nada a desanima. Ela pode vir chorando e amargurada, ela pode vir triste e ferida, mas ela vem para a igreja. A crise está instalada, o povo fofoca, os líderes são desmoralizados, os líderes estão pecando, né? O seu lar está dividido, ela não tem amparo, o seu marido equivocou-se, ele casou mais uma vez, não deveria, ele deveria ter acreditado no plano de Deus. E então agora essa mulher vem para dentro da igreja e ela vai fazer uma oração. E eu gostaria que você colocasse um marco na cronologia de Israel. Um marco, põe ali um marco na cronologia de Israel. Quando Ana entra no templo, note que você não vai fazer uma oração dessa assim uma vez só. Você não vai acertar uma oração desse nível num instante só. Isso revela que essa é uma mulher de oração, é uma mulher de profundas convicções, é uma mulher que tem, não é hábitos de oração, hábitos de ir à igreja, hábitos de crer. Ela confia em Deus e ela vem
grave crise, ela vê a situação difícil, ela vê que não tem solução, ela vê que tudo está corrompido, então ela entra dentro da igreja, ela faz bem assim: Deus, se tu me deres um filho, eu prometo, eu te devolvo. Eu vou repetir para vocês. Ana, dentro da igreja, ela olha para o céu, porque ela consegue ver o Deus que guia o templo, que guia Israel, o Deus que tirou Israel do Egito, o Deus que caminhou Israel para Canaã, e ela ora e diz: Deus, se tu me deres um filho, eu prometo, continuo sem. E meus queridos, na hora que esta mulher orou, todo o céu se mexeu por causa da sua oração. Ellen White escreveu: é parte do plano de Deus responder à oração da fé. É parte do plano de Deus responder pessoas que têm fé e confiança nele. É parte desse plano. E então aconteceu um milagre. E Ana vai para casa, ela se deita com seu marido e de repente aparece grávida. E sabe, Ana não podia ter filhos, mas agora ela tem um filho. Ela tem um garoto, podia ser uma menina, não, mas é um garoto, é um guri. E agora você vai ver uma fé em comum. Agora você vai ver o combate à crise. E eu gostaria de dar sugestões nessa noite. Você está achando que a coisa está ruim? Você está achando que nós estamos com problemas espirituais? Você está achando que a igreja está, passando por uma grave crise? Você acha que há apostasia? Você acha que as coisas não deveriam estar assim? Você gostaria de mudança, de melhora? Então aprenda com Ana. Primeira coisa: ore, ore, ore. A Bíblia diz: se meu povo orar. Interessante como é o ser humano. Deus diz: ore, entre na minha casa e ore, entre na minha casa e me peça, entre na tua casa, na tua câmara de oração e ore. Você não está contente com o teu pastor, não é? Você está chateado com o teu líder, você está infeliz com o teu presidente, você está chateado com a tua empresa. Ore, ore. Interessante, o ser humano, ele não ora e ele começa a fazer política. Eu sou filho de um pastor, eu nasci em concílios, eu me criei em mesas administrativas, eu me criei em programas de igreja, em comissões de igreja. Desde que eu me conheço por gente, eu ando nessa igreja, assisto às reuniões dessa igreja. Eu tenho visto cada coisa. E andando por esse país, por onde eu trabalhei, eu guardei coisas. E eu sei que em alguns lugares eu aprendi exatamente o que eu não devo fazer. A crise, ore, ore. A palavra de Deus diz: se me pedirdes, eu vos darei. A Bíblia diz: quem bate, abrir-se-lhe-á, quem pede, recebe. Interessante, Deus tem todo o poder, Ele quer que o povo ore. E Ana compreende bem esse tema. Ela vê a crise instalada, ela vê a corrupção, a imoralidade, pois ela entra dentro da igreja. Note isso, note esses detalhes. Ela vai na igreja, ela confia no sistema, ela acredita não é na igreja, ela dá os seus dízimos, ela levanta a sua voz e ela diz: Deus, já entendi tudo, Deus. O Senhor está precisando, o Senhor está precisando de alguém dentro da terra que esteja disposto a se sacrificar. E ela diz: me dá um filho. E Deus deu por ela um filho. Deus deu. E interessante que ela começou a criar essa criança. E aqui, queridos pastores, teólogos, eu quero até fazer um pedido a vocês. Eu gostaria que me ajudasse nisso, porque eu não entendo essa parte. Não há uma explicação.
Talvez você possa me mandar um bilhetinho. Olha, estou te dando uma dica. Ana educou Samuel por um tempo, mas eu não sei por quanto tempo. Aos 12 anos ele vai estar usando roupa de sacerdote. Quando ele foi levado? Já ouvi gente me dizer que foi com 3 anos. Não sei. 3 anos era o animal que a família levou junto. Ele tinha 3 anos. Alguns já disseram 7 anos. Não sei. Uma coisa eu sei. Se você tem algum pensamento de Ellen White que esclarece isso, me ajude. Eu ainda não achei. Mas uma coisa é clara: chegou o dia que ela devia cumprir o seu propósito. E agora eu gostaria de lhes dizer: você confia em Deus? Você acredita em Deus? Quando a igreja passa por problemas, você continua acreditando na igreja? Quando o povo ao teu redor é maldizente, você continua crendo no plano de Deus? Quando você tem problemas dentro do lar, você continua olhando para Deus dizendo: eu creio em Ti, eu sei que o Senhor está no comando, eu não entendo, mas está na Tua mão. Interessante que agora Ana vai fazer algo que é impressionante e é algo quase que único, porque Ana vai pegar o seu pequeno filho, o seu garotinho, o seu filho de estimação único, e diz a Bíblia que ela vai levar o seu garotinho para o pior lugar de Israel. Sabe onde é que é o pior lugar? Siló. E sabe por que é o pior? É porque lá está Eli. Eli já provou que é um pai, não é, que não sabe educar, porque ele não educou seus filhos. Ofni e Finéias, eles são gente de um caráter ruim, gente degradante, mau exemplo, com piadas sujas no lábio, com palavras chulas na boca, pessoas que não deveriam estar onde estão. Interessante que agora a Ana vai pegar o seu pequeno garoto, vai levar e colocar lá junto daquela gente ruim. Nesse momento, há um texto no livro de Samuel, no capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E olha só o verso: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Quando Deus viu isso, quando Ele viu esse oferecimento, quando Ele viu a atitude desta mulher, quando Ele viu que esta mulher entregou, olha só, lampejos de justificação pela fé, quando ela doou algo, ela não podia, ela recebeu. Quando ela entregou, a crise vai terminar. E eu gostaria de lhes dizer que no momento que ela deixa o filho, então Deus começa a agir, e a crise começa a ser, não é transformada, ninguém vê, mas de repente numa noite em Israel, ouviram a voz de Deus. E interessante que Deus dizia assim, olha, a voz de Deus lá em Siló, Deus dizia bem assim, ó: Eli, Eli, Ofni. Não, pastor, não disse isso. Finéias. Ouviram a voz de Deus, e a voz de Deus dizia, sabe o que? Samuel, Samuel. Nessa noite eu quero que você entenda esse sermão. E eu gostaria de convidar você, garoto. Vem cá com o pastor. Vem com a sua Bíblia. Venha. Olha que garotão bonito. Pode vir. Como é teu nome? Jonatas. Jonatas. Olha para a igreja. Olha para a igreja. Pode ficar de frente para eles.
complicado, né, Jonatas? Muita gente, né? Mas agora eu quero fazer uma sugestão para eles. Em todo Israel, e deixa eu ficar no nível dele, porque diz a Bíblia que se não me tornar como criança. Em todo Israel tinha gente adulta, tinham intelectuais, tinha gente importante, mas a crise era tão extrema que Deus precisou se valer de uma criança para mudar tudo isso. E olhem bem para esse garotão que representa Samuel, porque agora você está tendo uma noção do que está acontecendo com Israel. Eli, naquela noite, ele foi informado por Samuel, porque Deus falou com Samuel. Na verdade, Eli foi usado ali para dar uma dica. Olha, é o seguinte, Samuel, não é comigo, eu não estou te chamando. Na verdade é o seguinte, Deus está te chamando, está me tirando do lugar. Eu estou perdendo a presidência, eu estou perdendo o meu departamento, eu estou perdendo o meu cargo, porque eu fui um frouxo, eu fui um homem sem linha, eu fui um homem que não agi. Agora Deus pôs um fim, é você. E queridos, com uma criança na mão de Deus, você sabe o que ele fez em Israel? Ele fez toda uma mudança. E naquela noite, impressionante, Samuel, porque naquela noite ele recebeu a revelação de Deus, e Deus disse para Samuel: Samuel, fala para Eli que num dia só eu vou acabar com toda a raça dele, num dia só. Sabe como é que a gente lida com crises? Oração. Sabe como é que a gente lida com crises? Fé. Sabe como é que a gente lida com a crise? Entrega. Quando Ana entregou o filho e foi embora, eu sou pai de 2 garotas. Quando as 2 foram embora e agora nos deixaram só, olha, foi duro lá em casa. Cheguei ali em casa, Josi chorando, aí eu também chorei, barbaridade, como um filho faz falta. Ana pegou o garotão, colocou lá perto de Ofni e Finés, lá perto de Eli. Olha só essa mulher, gente, olha a fé dessa mulher. Interessante, tem gente que não tem coragem de deixar uma filha de 16 anos ir para o internato, não tem coragem de deixar o filho ir estudar fora. Não, pastor, é uma criança. Mas quantos anos tem? 18 anos, uma criança. Uma criança, pastor. Olha Ana, olha o nível dessa mulher, olha a revolução que essa mulher fez. Ela pegou e deixou a sua criança, e sabe por que ela deixou? Ah, Ana é uma mulher diferente, porque Ana, ela tem certeza que o Deus que lhe respondeu a oração, que lhe deu um filho, ela não podia ter filhos, o Deus que deu para ela virtude, era o mesmo Deus que ia cuidar do garotão, e não deixaria que a corrupção atingisse ele. Ela tinha certeza que aquele garoto não seria corrompido. E sabe, de repente Israel, eu te disse, coloque um marco na cronologia. Israel começou a ter mudanças. Jonatas, quem sabe você não vai ser um pastor, garoto? Quem sabe? Quem sabe o que você vai ser, não é? Deus sabe. Mas que você tenha princípios como o de Samuel, tá bom? Pode sentar, dê uma saudação para ele. Uma criança na mão de Deus. Interessante, queridos, que Ana muda a história de Israel, sabe quando? Quando ela entra no templo e ora. Nesse momento todo o céu muda o cenário, e agora Samuel se levanta. Interessante que Samuel se tornou o líder, ele ocupou o lugar de Eli, e Samuel então ele fez a
Ele ungiu Saul. Saul não deu certo no trono, então Deus disse: Samuel, unja Davi. Davi deu certo no trono. E se você olha a história, se você pega a cronologia, se você pega, os fatos e vai ligando, você tem que colocar um marco. A oração de Ana no capítulo 1, no verso 11, dentro do templo, é um marco cronológico de uma transformação de crise. Nessa noite, se eu estou pregando para alguém que acha que as coisas estão ruins, se eu estou pregando nessa noite para alguém que acha que as coisas não andam bem, então eu vou te dar uma sugestão. Quem sabe não está na hora de você repetir o comportamento de Ana. Ana e sua fé em comum mudou Israel. Nós estamos precisando dentro da igreja de mais pessoas de oração. Nós estamos precisando dentro da igreja de mais pessoas que estejam dispostas a entregar. Nós estamos precisando de pessoas que tenham coragem de crer em Deus, e em Deus, somente em Deus. Nessa noite a Laura vai cantar uma canção. Sabe, existem situações que aparentemente não tem solução. Eu tenho vivido, ouvido, eu ando aqui e ali dentro da minha união, às vezes encontro um irmão que diz: pastor, a gente precisa de uma igreja mais forte, a gente precisa de uma igreja mais consagrada. Olha o que está acontecendo. De fato. Mas deixa eu te perguntar, você está disposto a mudar a sua forma de agir quando a crise aparece? Quando você vê um jovem indo para o caminho errado, o que você faz? Você vai fofocar para o teu vizinho, ou com lágrimas nos olhos, você é capaz de entrar no teu quarto e dizer: Deus, pois hoje eu vi um jovem lá do NASP indo no caminho errado. Deus, muda a vida desse garoto. Uma oração de fé. Deus, talvez Deus esteja hoje precisando de um homem que tenha coragem de ter um ombro amigo para um garoto que, por causa da distância de um pai, não está sabendo lidar com a liberdade. Entrega. E gente que diz assim: não, mas eu já fiz demais. Que se virem. Eu não vejo essa Ana na Bíblia. A Ana que eu vejo na Bíblia é uma mulher disposta e corajosa. Ela vê a crise, ela vê o sacerdócio corrompido, ela vê o povo descrente, ela vê o seu lar dividido, pois ela diz: há um remédio para essa crise. Eu vou entrar naquela igreja. E note a situação: ela entrou na igreja e balbuciava palavras, ela ficava com a boca mexendo. E Eli sentado numa cadeira, olhando a mulher, e ele chegou a cutucar a mulher, dizendo: para de beber, mulher. Porque era prática das mulheres bêbadas adulterar dentro do pátio do templo. Para de beber. E essa mulher olhou para o sacerdote e disse: não estou bêbada, meu coração está ferido, e eu vim pedir uma coisa para Deus. Será que nessa noite tem alguém que quer ter coragem de começar a orar? Orar pelo pastor Paulsen, um presidente da conferência geral. Orar para que Deus ilumine a mente desse homem. Será que tem alguém que gostaria de orar pelo pastor Ayrton Keller? Um homem que é jovem, tem vontade,
Mas é jovem, para que ele acerte o rumo. Será que tem alguém que tem coragem de querer orar pelo pastor Domingos, presidente da União? Será que alguém teria coragem de se levantar e dizer: eu vou orar pelo pastor Oliveiros? Nós estamos precisando. A crise sempre existiu. Entrou o pecado, a crise vitimou uma família. Caim morreu, Abel assassino. Olha que desgraça. Numa comunidade 100% metade perdida, só um casal chorando. A crise sempre existiu. Sabe por quê? Onde tem pecado tem crise, irmão. Entenda isso. Mas nós estamos precisando desesperadamente de gente que deixe política, que deixe fofoca e que tenha coragem de fazer o que Ana fez: orar, entregar e fé. A Laura vai cantar uma canção e eu gostaria de saber com quem nós podemos contar na crise. Com quem? Deus pode contar com você. Deus pode contar ao ouvir essa canção. Se você sente esse anseio, gostaria que você tomasse uma decisão. Pastor, eu entendi teu recado nessa noite. Eu vou ser um homem de fé, de oração e de entrega. E vai ser dessa forma que eu vou combater a crise. Ao ouvirem a canção, eu quero saber de que lado você vai estar. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Dizem por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam que aqui me levanta se estou só, espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Falam por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem aqui me levanta se estou só, espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem aqui me levanta
pois dentro da armadura, dentro da armadura, só um menino Interessante, né? Penina tinha muitos filhos, não é verdade? Mas todos os filhos de Penina não valiam um filho de Ana. Nós estamos precisando de gente desse nível. Nós estamos precisando de gente que quando ora, o céu baixa ao lado dele. Nós estamos precisando de gente que quando vive sua crença e fé, as portas do inferno se rendem. Nós estamos precisando de gente desse nível. E nessa noite eu quero orar por você. Sabe, foi Samuel mesmo. Olha que mãe foi Ana. Interessante que Samuel, ele disse certa vez uma frase. Olha o que Samuel disse: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o bom caminho e direito. Parece que a visão da mãe marcou a vida desse garoto, que virou um homem, e ele é um dos que menciona orar pelo povo, e ele diz: é um pecado, pastor, o líder deixar de orar. E nessa noite eu quero orar por vocês, mas eu quero que vocês orem por nós. Eu quero que você ore pelo pastor Ranieri, eu quero que você ore pelo pastor Moura, eu quero que você ore pelos pastores, pelos líderes dessa igreja. Vamos orar? Vamos orar? Podemos ter um coração unido agora em oração? Podemos? Sim ou não? Podemos ter um coração agora unido? Sim ou não? Podemos deixar mágoas? Sim ou não? Podemos deixar o pecado? Sim ou não? Eu quero lhes lembrar que uma vez um grupo de homens orou numa casa em Jerusalém, e o chão começou a tremer, gente. Talvez ainda não percebemos isso. Precisamos experimentar algo. Está disposto a orar nessa noite? Sim ou não? Então vamos orar. Deus, querido Pai, a crise, ela está instalada, sempre existiu, sempre teve. No mundo de Ana, a crise era medonha, a negrura, a escuridão era tremenda. Mas uma mulher de fé e coragem ousou entrar dentro da igreja e de fazer uma das mais lindas orações do Antigo Testamento: Deus, me dá um filho e eu te devolvo. Essa mensagem nessa noite, ela nos calou, nos tocou e nos impulsiona para uma mudança, Senhor. Nós estamos precisando de homens e mulheres como Ana, com fé. A Bíblia diz: se o meu povo orar, se o meu povo clamar, então eu abrirei as portas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. A Bíblia diz: se pastores, líderes
começarem a orar e chorar entre o alpendre e o altar, por almas perdidas, por pessoas que estão na escuridão, por pessoas que estão apostatadas, Deus do céu, Ele ouve a oração. Se mães como Ana, com fé e coragem, ousadia e crença, orarem por filhos que talvez estejam afastados, desgarrados, perdidos, diz que essas orações não serão esquecidas, e o Santo Espírito de Deus irá tocar o coração destes que estão ainda agindo errado, e quem sabe a mudança não será radical, e eles voltarão para dentro da igreja. Querido Pai, nós queremos te pedir nessa noite, venha ajudar essa igreja a ter mais fé, ter mais oração, ter mais entrega. Nós precisamos estancar a crise dos séculos, a crise medonha. Nós precisamos ir embora desse mundo. Esse mundo não é mais o nosso lugar, mas nós não sairemos desse mundo se não estivermos unidos em oração, não tivermos fé e entrega, e infelizmente ainda não sairemos desse mundo. Por isso, Deus, dá-nos fé, entrega e oração. Abençoe essa igreja, abençoe os líderes, pastor Poulsen, abençoe pastor Ayrton, jovem presidente, abençoe pastor Domingos, abençoe pastor Oliveiros, abençoe pastor Ranieri. Querido Pai, que possamos ver uma igreja em oração, e que possamos ver em breve Jesus voltar. Em nome de Jesus nós pedimos, amém, 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 amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Amanhã te encontro de novo. Vá em paz.